Isso aqui é muita parte da ticket, viu? Tira nessa madeira. Tira esse negócio, né? Olha lá, olha lá. Olha Madeira. Agora um caso no outro, certo? Tá vendo? É o produtor da caixa. Tem diversão. Tá vendo? Aí, alguém abraça. Alguém abraça. Alguém tem que... Tá acontecendo isso. Essa produção, ela vai encaixar. Ah, tá. Agora eu vou saber. Pode comprar, pegar a prova e passar embora. A sua fala que é só que quando você for sentar, tem que ficar ela pra dentro. Tá, tá. Lá, não. Olha essa daquela ali, tá? Por quê? Uma delas? Vem cá e fala, ajudar, vem cá, vem cá. Cadê?
Ah, não, é. Mas olha o modelo. Não sei aquilo lá não. Pelo modelo. Já. Viu? Olha o modelo, não tem isso. Tá tudo bem. Te ajuda?
bate uma palma! Ah, dá para entender que não foi tão sincronizado assim, mas beleza. Bom, não estava no script, mas vocês saíram muito bem. Eu me sinto provocado a provocar vocês. Todo mundo conseguiu? Sim. A mesma atividade, liderar, protagonizar, mas com resultado, certo? Cadeiras diferentes, cadeiras com imposto, cadeiras sem imposto. Vocês percebem que o caminho de liderar, o caminho de ser protagonista nunca vai ser um único caminho? Nunca. Porque nós, dentre os 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões mais alguma coisa, nós somos especiais, nós somos únicos. Nós somos indivíduos que reunimos experiências diferentes, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências diferentes. Então é claro que vai ser uma cadeira diferente. E uma coisa legal que eu adoro, uma palavra que eu adoro, é modelar. A Carol Dweck, um dos itens que ela faz na crítica do livro dela, da obra dela, é pessoas que têm sucesso. Das duas, uma. Ou a gente inveja essa pessoa, ou tem um recado muito positivo. Aquela pessoa foi promovida. Poxa, eu sei que existe promoção na empresa, eu sei quem é a pessoa. Agora eu pergunto, modela as atitudes daquela pessoa. E algumas pessoas ali fizeram isso. Modelaram, perguntaram, pediram ajuda. Deixa eu ver como é que você fez. Pô, eu gostei desse imposto. Então, eu vou modelar. Então eu vou modelar o Júlio. O Júlio teve sucesso ao liderar aquela tarefa, ao liderar aquela equipe, ao ser promovido e por aí vai. Então, que vocês reúnam essas habilidades, essas competências, principalmente modelarem. E principalmente humildade, de falar, eu não sei. Teve gente que ficou na dúvida. E olha só como é difícil. Teve gente que perguntou, quase assim, não foi exatamente essas palavras, mas dando a entender que, André, cadê o gabarito? Eu não sei, eu acho que você deve discutir isso, mas a gente precisa ver resultado ano que vem, vocês já discutiram isso, mas né? Pode dizer onde a gente falou quando? 118 milhões de EBITDA. 118 milhões de EBITDA. Olhou lá, receitas, despesas, olhou lá embaixo. Nosso resultado, que é o que importa, ou seja, a nossa capacidade de gerar esse fluxo positivo financeiro. A gente já fez isso alguma vez no passado? Sim ou não? Não, é um resultado diferente. Então vai exigir experiências, conhecimentos, desafios, humildades diferentes. Porque se ele já tivesse feito, você sabia como fazer. Ah, tudo bem, tá? Não estou levando em consideração que já fez no ano passado, depois passou, agora subiu, mas eu estou imaginando numa ascendente financeira. Mas a mesma coisa no número de pessoas. A gente já liderou um time desse tamanho? Provavelmente não. A gente já liderou novos clientes, novos mercados. Estou falando de vendas, agora que está falando de vendas. Então a gente vai buscar novos mercados, mercados que sejam oceanos azuis do ponto de vista de vendas. A gente já olhou? Não. Então vai exigir, vai tirar a gente da zona de conforto. Então não estava no script, então eu vou convidar vocês a sair um pouquinho da zona de conforto e experimentar um pouquinho. Só para a gente organizar, passe para a cadeira do lado, nessa ordem. Então, portanto, para a esquerda.
clareza de papéis. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho clareza, e de novo, em um mundo incerto, complexo, desafiador, que muda muito o tempo todo, que a única certeza, aliás, a partir dessa vida, a segunda é que tudo muda o tempo todo cada vez mais rápido. De modo exponencial, tá? O regulador está mudando, os concorrentes estão mudando, nós colaboradores estamos mudando, as gerações estão mudando, a gente passa, é a primeira vez no mundo onde todas as gerações estão trabalhando junto, misturadas ao mesmo tempo. Então eu estou falando de alguém que a gente fala assim, a gente vai ter que investigar na comunicação. Aí alguém acha que ia mandar um e-mail mais rápido, quem é da geração mais alta, milênio, acha que ia mandar um TikTok, um direct no Instagram mais rápido. Ou seja, não tem comunicação. Então vocês entenderam que é um momento, sim, mais desafiador, a gente vai ter que lidar com isso nas nossas equipes. Então, um dos maiores desafios mesmo de nós, líderes, é entendermos os nossos papéis, de ter mais clareza. Então a gente vai fazer essa dinâmica agora de variar os papéis. E aí, olha só, uma pessoa pode ter mais de um papel. Eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de chefia, eu não estou falando de hierarquia, não é sobre isso. Isso é importante nas instituições, claro, para definir uma forma da nossa organização, como é que organizacionalmente nós estamos arranjados. Mas só isso. Agora, duas pessoas não podem ter o mesmo papel. Eu não posso ter duas Dani de marketing, não posso ter duas. Eu tenho que ter uma ocupando aquele papel, aquela área, aquela cadeira, aquela responsabilidade. Tá? Aí eu vou trazer aqui um exemplo. Vamos. Aqui. Então o que a gente vai fazer? Três coisas que a gente vai fazer em 10 minutos. Propósito. Qual é o meu propósito nessa cadeira? Sentado aqui nessa cadeira, qual é o meu propósito? Institucionalmente falando, você é o... Então, o Bula, fala Marcos. Alguém conhece Marcos? Não. Que área você é? Então, alguém conhece o Marcos da qualidade? Então, pronto, conhece o Bula. O Bula tem um propósito de existência. Uma qualidade melhor dos nossos produtos, dos nossos processos, dos nossos serviços, Six Sigma, tudo isso daí. Ele tem um propósito de existir dentro da nossa companhia. Depois tem um domínio. Ele tem uma área de atuação, que pode ser o departamento dele, pode ser a área dele, pode ser o processo que ele controla. É o quadradinho dele. Tá? Depois, as responsabilidades. O que é esperado dele? Tem um SLA, tem um tempo. Se chega alguma coisa para o Bula, ele tem que responder em 1 minuto, ele está disponível o tempo todo, ou ele tem até uma semana. Ou depende, ele recebe uma parte das coisas, ele responde até 2 dias úteis e outra parte. Enfim, responsabilidades do Bula. Ou da área, ou do quadradinho que você está comprometido, que você é accountable, que você é responsável por. André, é muito difícil esse negócio. Vamos ver só um exemplo super simples para vocês entenderem esses 3 elementos. Eu falei que eu já empreendi, eu faço muita coisa legal. Eu já fui dono de um restaurante, já empreendi na área da gastronomia de 2014 até 2017, isso. Eu fui dono, era só um investidor de um restaurante, uma franquia de restaurante na gastronomia. Então, é bem legal esse exemplo porque eu acabo trazendo muito do meu dia a dia lá na época. Quais os papéis em um restaurante? Então, para a gente não colocar muita coisa, eu trouxe aqui 3 deles. Então, a gente vai ver, por exemplo, no restaurante, aqui, um garçom. Por que existe um garçom? André, vai automatizar tudo, vai ser tudo robô. Alguns lugares sim, e outros não, porque eles gostam de um atendimento humano, humanizado. Legal. Então, assegurar uma experiência de refeição agradável. Esse é o papel do garçom, a experiência, o famoso CS, Customer Experience, o famoso CX, CS, Customer Success, sucesso do cliente. CX, Customer Experience. Então, melhor experiência para o meu cliente. E aqui, quando eu falo cliente, é cliente interno. O marketing, a Dani está lá. Por que você está sentado aí e não está sentado aqui na tua casa? Então, vai tirando conta aí, tá vendo? A responsabilidade dela é de tirar foto e fazer um bom trabalho de marketing da marca empregadora. Show. Continuamos o teu papel aí. E essa experiência dos clientes por meio do quê? Do serviço, né? E aí as qualidades do serviço. É mais atencioso, é mais rápido, é mais ágil. Vai ter um conjuntinho ali de
atributos do meu propósito. A tua qualidade é qual? É a mais segura? É a mais rápida? É a mais barata? Enfim, tem um conjuntinho de qualidades dentro do nosso propósito. Depois o domínio. Então, se eu estou falando de um garçom, qual é o domínio da área do garçom? É o espaço, é a sala de jantar, é o espaço, é o salão, por exemplo. Opa, sumiu, gente. Bom, beleza. E a interação com as pessoas, com os clientes. E qual é a responsabilidade dele? Quais são as tarefas mesmo? Então, o que esse camarada tem que fazer? Tirar pedido, receber a pessoa e levar até a mesa. Um conjuntinho pequeno, não precisa ser muito não, tá? 3 atividades, 2 atividades, é só para a gente entender de modo lúdico. Tá? Bom, esse é o garçom. E aí aparece a figura do cozinheiro, o chefe de cozinha. Qual é o propósito dele? Supervisionar, treinar, desenvolver cozinheiros. Qual é o espaço de trabalho dele? A área de atuação dele? Cozinha. Então, ele não mete o nariz no salão. O espaço dele é cozinha. Ele é accountable pela cozinha. Ah, deu algum problema. É cozinha? É o chefe de cozinha, não é o garçom. Vocês percebem que um não invade a área do outro. Áreas claras, propósitos claros e responsabilidades claras. E aí, qual é a responsabilidade dele? Ele cria menu, ele é o chefe de cozinha, então ele é o responsável pela área, pela parte mais criativa. Eu preciso deixar alguém que goste de criatividade. E para execução, são os cozinheiros. Aí talvez possa ser menos criativo, alguém com um foco mais na eficiência operacional. Garantir a qualidade dos pratos, gerenciar o estoque, então esse é o chefe de cozinha. Ele é óbvio, vai ter o cozinheiro, e aí não precisa do cozinheiro muito, mas vocês já sabem o que faz com o cozinheiro. Vamos lá, cozinheiro, cadê tudo? Tá aí. Então ele cozinha e prepara também. Esse é o espaço, é a bancada de trabalho dele. Ele, obviamente, olha um pouco o frescor dos alimentos, joga para as coisas estragadas, entende por que estragou e por aí vai. E o propósito dele? Preparar pratos de acordo com o menu. Alguém definiu o menu? Alguém definiu o que era para ser entregue? Cobre de 8 milímetros. Sei lá, não sei, mas eu gostei daquele green ali, que estava até estudando esse negócio, aquele qualquer gente. O Green Cooker. Nem entendi direito, mas parece legal esse cara. Eu tirei até uma foto para estudar mais. Então, eu preciso entender, vou seguir aqui um padrão de qualidade. Eu vou executar o dinheiro nesse caso, é um exemplo. Essas coisas e tal. Depois, qual que é as responsabilidades? Preparar o ingrediente, seguir a receita exatamente por quê? Porque se é um restaurante, as pessoas esperam ter a mesma experiência do mesmo prato. E não pratos diferentes. Aliás, o sucesso de uma franquia é exatamente isso, é o padrão. Eu sou atendido aqui numa cadeia no Brasil de um jeito. Quando eu vou lá para a Europa, aliás, Áustria, quando nós vamos para a sede, eu sou atendido do mesmo jeito. O produto é o mesmo. Bom, dito isso, a gente vai agora. Vocês podem pegar. Eu gostei dessa formação de vocês, eu vou deixar vocês aqui. Mas podem pegar agora lápis, papel, caneta, o que vocês quiserem, para anotar em cada um de vocês qual o propósito de vocês, qual a responsabilidade, a área de vocês, e quais as tarefas esperadas de vocês, para a gente variar o nosso papel. Não pode voltar. Tem que levar alguma coisa? Não? Na caixa. Tá indo na caixa pro meu. No banquinho, volta pro banquinho, pode voltar. A cadeira é de vocês, galera. A cadeira é de vocês. Então, escrevam na cadeira de vocês. E eu vou fazer pergunta, hein?
prova, o grupo de prova. Subiram com a cadeirinha. Na caixa, escrevam na caixa. Dá uma ali, ó. Para escrever na caixa. Agora entendi, para escrever na caixa. Agora que eu entendi que é para escrever na caixa. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito desta minha cadeira? Eu sou do Lean? Qual é o meu propósito de ser Lean? Marketing, cadê a Dani? Não, qual é o meu propósito no marketing? Tá ali, ó, qual o propósito do Lean? Ah, beleza, boa. Exemplo. Eu pensando que acabou na vida. O que você acha? A gente não é. Tá lá, o exemplo do cozinheiro na tela. Quem tiver dúvida. Qual é a minha área? É só o marketing? É só essa minha sala? É só a minha sala? É o meu computador? É a minha mesa? É uma empresa, mulher? Eu adoro isso. Eu adoro. Muita gente é head. Head de marketing, head de operações, head de... Eu sei. Mas no final do dia, não é nada nosso. Nada nosso. Nada, Dani. Nada. Impressionante. Meu computador, a minha área, meu processo. E as minhas tarefas? Aliás, gente, não é para pegar o e-mail de tarefa do planejamento e pôr as 48 tarefas que é responsável por as principais, tá? As principais tarefas. Domínio é a área de atuação, a sua área de departamento. Claro. Clareza de papéis. Lembrem que a gente não pode invadir o espaço do outro, hein? Cachorro com 2 donos morre de fome. O propósito é mais único.
Opa, você tem que virar o contrário. Cuida da minha caixa aí. Pegaram a minha. Não vem sobrando, ó. Ah, é assim mesmo. Vou pegar a câmera. E aí, mais 2 minutinhos, hein? Senão a gente não tem tempo aqui de fazer um intervalo e caminhar até as 8 da noite. Eu fico, hein, gente? Eu fico, eu gosto. Legal, ESG, adoro. Adoro. Quando eu começo a ver esse tipo de coisa, a área de engenharia. Papel aceita Tem que pegar uns 4 peças iguais e aí vai na linha. E aí? Vamos lá, Marcos. Quem tá comigo, bate uma palma. Show. Depois vocês podem continuar, porque essa cadeira é de vocês. Essa cadeira é de vocês. Depois vocês podem se complementar. Aqui que é legal. Quando a gente materializa, coloca em papel, quando a gente coloca em PowerPoint, a gente não deixa o nosso cérebro, neurociência, nos sabotar. De modo individual, mas principalmente de modo coletivo. Então, quanto mais a gente trocar essa experiência, qual que é o meu propósito?
qual que é a minha área, qual que é o meu papel, mais claro fica as responsabilidades de cada um dentro da empresa. A gente não consegue mais, eu não conheço uma pessoa em uma empresa no Brasil, centenas, milhares de empresários que a gente trabalha, que uma pessoa consegue entregar tudo sozinho. Não dá mais, a gente tem uma dependência, uma interdependência muito grande. Então é jogo de equipe. Não tem jeito. Para a gente entregar o que a gente precisa, para a gente entregar vendas, para a gente entregar o desenvolvimento de pessoas, é jogo coletivo. Tá? É bem simples de entender isso. Eu vou trazer uma métrica para vocês, que não quer haver no nosso dia a dia, mas que ilustra bastante o nosso momento. Para um profissional liberal, um médico, por exemplo, para ele se manter atualizado na área que ele está, então, sei lá, neurocirurgião, por exemplo, ele precisa de 27 horas por dia de estudo. Quem falou? Eu vou repetir. Para um neurocirurgião, um especialista na medicina, mas vale para a engenharia, vale para o direito, respectivamente, se manter atualizado, portanto, naquela área, naquele campo de estudo, uma pessoa, ela mesma precisa de 27 horas por dia para se manter atualizada. Qual é a conclusão? Devendo. Mais vai estar sempre para trás, sempre devendo, sempre defasado. Isso é ruim do ponto de vista de saúde mental. Às vezes alguém fala, gente, toma banho de horas, dorme de horas, é isso. Então, o mundo ao qual vivemos precisa ser um mundo coletivo. É aí que nós, como equipes, como líderes, a gente distribui toda essa carga. Então, a gente não seja líder herói, que a gente permita liderança de energia. André, eu não entendo nada desse TikTok, mas eu tenho que fazer o tal do marketing, do endomarketing, sei lá que outro marketing da marca empregadora, e tudo vai ter marketing que tem que fazer. Deixa emergir alguém que saiba fazer o tal do TikTok. Ah, mas lá na qualificar eu quero bonito, tá? Putz, mas tem o link, tem isso, tem isso, eu não estou conseguindo acompanhar. Pega a galera do seu time, distribui o conhecimento e começa a aprender coletivamente. Porque individualmente não dá mais. Não dá mais. Mesmo que a gente queira, falta tempo, vai faltar um monte de coisa. Então, nesse nosso caminho de liderança, ele precisa ser o quê? Coletivo. E entre nós, todos os pares aqui presentes, eu preciso entender. Talvez eu não precisa ter clareza assim, preto ou branco, mas putz, é Lean. Quem que é a referência a Lean? Seu nome? Tiago. Então é o Tiago. Eu não sei, mas é alguma coisa que parece, que toca esse tal de Lean. Não precisa entender nada, mas tem um cara que conhece muito, e uma equipe que conhece muito. A mesma coisa, a qualidade que estava aqui. É a mesma coisa. Eu não preciso ser o expert de qualidade, estudar tudo de qualidade, devorar todos os livros de qualidade, porque tem alguém fazendo isso na empresa. Bola nesse cara que dá certo. Mas para isso a gente precisa ter, no mínimo, a clareza dos papéis. E é isso que muitas vezes nas empresas a gente não tem. Ou porque a gente não olha para os nossos, então esse foi o exercício de vocês, ou porque a gente não olha para o do vizinho, para minimamente entender o que ele faz. Eu vou pegar dois casos de exemplo, pode ser de vocês dois. Vamos lá, o que você escreveu? Eu vou fazer de material didático com duas pessoas, para vocês entenderem como é importante a gente expressar isso externamente. Porque é aí que eu começo a entender e ter maior alinhamento entre as equipes, entre os pares. Então vamos pegar o Tiago, né? Isso. Eu já acertei com o segundo. Vamos lá, o Tiagão vai falar sobre o propósito. Por que o Tiago está aqui hoje? A proposta é lograr reais para presidente das iniciativas sustentáveis com a utilização da agricultura. Todo mundo entendeu? Quem falou não? Levanta a mão mais alto. Gente, salva de palmas. Por que isso é importante? Não é porque estamos aqui, porque o presidente, porque isso. É só uma pessoa, dentre várias aqui, tá? E não estou desprezando a posição, tá? Já é uma liberdade aqui concedida. Mas o que acontece? Precisa estar claro para toda a empresa. Aí vamos lá, olha o desculpabilidade. Ele falou baixo, eu não entendi, a culpa é dele. Não, eu sou protagonista, por isso que eu dei. Foi você, né? Você é a Débora, parabéns. Por isso que eu dei parabéns para a Débora, porque ela foi protagonista da dúvida dela. É sobre isso. Não é problema
ter problema. O problema é ficar com aquele abacaxi. Porra, não entendi. Fica levantando uma pergunta, só temos adultos aqui. Exceto o quinta série que alguém falou. Então, Dani, Tiagão, por favor, ela tem uma dúvida, então. Claro, fica mais próximo, tá bom? No caso que eu coloquei como propósito, dobrar a estratégia da empresa e iniciativas sustentáveis com a utilização da metodologia de ensino. Claro. Eu tenho certeza que mais de alguém não tinha ouvido ou escutado o que o Tiago falou. Certeza, mas que não levantou a mão. Eu vou dar uma segunda, eu sei quem é, hein? Eu vou dar uma segunda oportunidade de levantar a mão. Quem na primeira vez não ouviu o que o Tiago falou, ou não, ou até ouviu, mas não entendeu, pode levantar a mão. Eu vou até você, hein? Vai ser pior. Vai ser pior, galera, ó. Vai ser pior. A hora de levantar a mão é agora, hein? Então, quem não entendeu o que o Tiago falou, não ouviu, não escutou, não entende nem o que é, talvez se não pode levantar a mão. Só eu? Tudo bem. Eu sei um pouco, mas não sei como está. Legal. Domínio. Qual que é o domínio do Tiago? Vamos lá. Departamento de Então ele cuida de uma área chamada inteligência operacional. Vocês perceberam que ele já aprendeu com a experiência anterior? Ele já se ligou. Eu vou falar mais alto. Eu vou me tornar mais claro. E as atividades que você faz? As macroatividades. questão de projetos, iniciativas, Gente, no final do dia, entre qualquer coisa que fizer e um, vai dar certo. É isso? Os 6 números da Mega Sena não estão certos. Não entendo essa estatística. Bom, de novo, gestão de projetos, super importante, projeto tem início, meio e fim. Ele analisa os dados, então se a gente quer um cara referência em dados, em data science, em qualquer outra coisa que tem aqui, estudos estatísticos, modelagem, simulações, Monte Carlo, blá 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 blá, beleza. Treinamentos, ou seja, ele dissemina essa cultura. Então, olha a importância que eu falei, lembra das 27 horas? Não dá tempo. Então, esse cara tem um papel fundamental de colocar, plantar um pouquinho em cada um de vocês essa cultura ali, essa cultura de eficiência. É fazer mais com menos mesmo. É entregar mais resultado com menos pessoas, com menos recursos, matéria-prima, equipamentos, plantas, fábricas e afins. A indústria 4.0 todos estão tá? Só a indústria 4.0 eu quero dizer até 7 horas da noite, mas para eu não posso. E o guardião, e aí olha só, guardiões das metodologias, porque aqui a gente está falando de qualidade de Lean e de Six Sigma, mas tem vários guardiões aqui. Tá? Bom, o que é importante de cada um desses papéis? Está ali no slide, assim, eu realmente entendo ele. Eu tenho clareza, quem não tiver, não tem problema, levanta a mão, pergunta para o pai, pergunta para o gestor, para o diretor, para a diretora, não tem problema. Esse é o momento para a gente poder entender e para a gente poder se integrar cada vez mais. Então esse é o Gary. Eu entendi minimamente, de novo, não é plenamente, é minimamente. Por isso foi legal você ter perguntado. Não entendi esse rolo. Depois, eu realmente quero, tem que dar tesão para vocês esse negócio. Tem que dar atenção para a gente, porque a gente vai ficar bastante tempo, 8 horas, 12 horas, 14 horas, no final de semana, mas é trabalho entregar todos esses resultados. Eu realmente quero, eu me apropriei dessa cadeira com afinco, e depois eu sou capaz. E aí, capaz é o quê? É o que vocês estão fazendo agora: treinamento, clareza, investimentos da forma como for no nosso aprendizado, aprendizados mais ativos, aprendizados mais passivos. E hoje em dia é uma riqueza fantástica. Eu vou aprender com podcast, eu vou aprender com palestra, eu vou aprender com livro, eu vou aprender com infinidade, eu vou aprender com meu pai, eu vou montar grupos de estudo. Lembrem disso, 27 horas não dá, é humanamente impossível. O que a gente faz? Quantas pessoas tem aqui? 6.
vai ser um negócio novo. Você pega esses 6 e deixa a galera estudar. E deixa a galera apresentar. Monta grupos de estudo. Montem caminhos que gerem aprendizados. Tá? Eu venho de eu fiz técnico eletrônico. Então, por 3 anos eu estudei eletrônica. E no 4º ano eu fui trabalhar como técnico eletrônico. O mundo atual, o trabalho é aprender e a gente aprende trabalhando. É diferente. Aliás, eu falei por mim, mas eu acho que pela faixa etária aqui, a maioria estudou um bom tempo para depois aplicar a profissão. Mas o nosso trabalho aqui é gerar aprendizado. É pegar os erros que a gente tem como líder. Putz, eu liderei minha equipe e eu fracassei. Aquele projeto que você falou, a gente não vai ter projeto, eu atrasei em uma semana. Então, mais do que achar culpado, então, do culpability, o que nós aprendemos, o que aprendemos com esse atraso. É sobre isso, é sobre o aprendizado que a gente tem no nosso dia a dia. Faz sentido para vocês? Vocês estão mais quietinhos? Está fazendo sentido? Se não quiser, a gente fica até sexta-feira, galera. Vai escolher vocês, não? Tá. Então, ó, isso é super importante. E se não for capaz, nós nunca estaremos preparados, tá? Esse é o ponto. A gente nunca vai estar 100% preparado. Então, a gente tem que estar minimamente preparado. E esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui. É minimamente preparado para entregar esse novo plano. E certamente não vai ter todos os detalhes, todos os caminhos. Mas vai ter os elementos principais para a gente começar essa jornada 2024 mais 5. Acertei, né? Legal. Eu vou passar só mais um slide aqui para a gente ter mais uma dinâmica para fazer. Acordos aqui, tá? Só alguns, não vai dar para fazer com todo mundo por causa do tempo. Eu trouxe todo mundo conhece, né? Esse aqui é do meu filho, Bernardo. Bernardo é uma criança que, para mim, eu dou graças a Deus ele ter nascido. Ele tem uma doença genética, uma leucemia, e vários desafios que a área da saúde ou não explica ou a gente tem que passar. Eu dou graças a Deus porque ele me ensina muito isso. A gente trouxe essa lembrança da Disney e eu vou com a minha família, depois de, sei lá, quantos anos sem férias, um monte de coisa, a gente vai para a Disney no dia 7 de dezembro, vai ficar 3 semanas por lá. Eu, a Amanda e os meus 2 filhos. Então eu quis trazer algo que era muito precioso para mim, para vocês não deixarem cair na dinâmica que nós vamos fazer agora. Como vai funcionar essa dinâmica, André? Conte comigo, eu conto contigo. Então, eu vou deixar com alguém e essa pessoa vai jogar o Mickey. Jogar o desafio. Ah, mas eu não sou um bom arremessador. Vai tentar ser alguém. E aí essa pessoa vai jogar, por exemplo, o Thiago. Eu vou usar o Thiago aqui dentro. Então, eu vou falar algo que o Thiago pode contar comigo. E o Thiago vai fazer a mesma coisa, falando o que eu posso contar com ele. Então, começando agora, jogo super rápido, tá? Para a gente entender essa parede de papéis. Podemos pegar alguns elementos desses nossos papéis que a gente desenhou agora, que a gente escreveu agora. Então, eu, André, como facilitador aqui nessa tarde, muito agradável lugar, por sinal, uma boa escolha. Jane, que estava conversando, a Thaís também está pronto, está tirando foto. Oi, não teve lá para não. Então, eu conto com você para você entregar os melhores esforços aqui na área da dúvida em relação ao tema. Aí você pode falar o que eu posso contar com você dentro do seu conjunto de responsabilidade e jogar para alguém e para alguém contar com você.
Lógico, gente. Vocês querem facilidade? Facilidade é a concorrência tá aí, ó. Vou contar com a Michelle. Então, fala o que você compra, conta para ela. Eu compro o seu apoio e suporte e outras atividades voltadas à área de ciência de qualidade. Bom. Pode falar o que as pessoas podem contar com você, porque você não tem uma cadeia, você não tem um domínio da qual você é accountable, responsável mesmo, fodamente responsável. É você, não é mais ninguém. Não, mas seu departamento, não, é você. Então a gente pode contar com você para quê? Trabalho na área da qualidade. Mais alto. Essa cadeira, você tem que honrar essa cadeira, você tem que querer essa cadeira. Eu trabalho na área da qualidade, então, tanto o Thiago quanto todos vocês contem comigo para a gente resolver o problema e garantir sempre a satisfação dos nossos clientes. Foco do cliente, não é foco no cliente, foco é do cliente. Pode falar o nome e joga assim, ó. Se tiver joga. Tá autorizado. Estou contigo para garantirmos a qualidade do nosso serviço através dos nossos fornecedores. Ó, eu acho que a gente pode fazer umas 10 assim de diferença. Do lado tá muito fácil. Vamos lá. Acho que praticamente todos os departamentos aqui são clientes internos, trabalham com seus compras, todos podem contar comigo se for possível para manter a fábrica abastecida com produtos de qualidade, no prazo correto. Eu vou fazer o possível e impossível para a gente ficar por isso. Tá vendo? Ele se apropriou de compras. Compras sou eu. Lógico, minha área, meu departamento, os meus processos. E, de novo, os processos não são perfeitos. Mas contem com ele para aprimorar os processos de compra. Compra é sempre um desafio, hein? A gente fala de brincar do lado do fornecedor. Sempre um desafio. Luiz, eu conto com você aí para dar um suporte, porque o desafio é grande daqui para frente, de um plano estratégico para a área e vou precisar muito de suporte aí na área de TI. Sempre vai. Contem comigo, pode contar comigo, tá? Contem comigo dentro das sistemas, segurança, inovação tecnológica, infraestrutura, então, o que vocês precisarem, podem contar comigo e com o time, né, na área tecnológica. Seu nome? Luiz. Ó, galera, eu vou defender o Luiz aqui porque eu sou de tecnologia, hein? Minha formação é tecnologia. Galera, o que tecnologia está evoluindo? Tecnologias disruptivas, blockchain, realidade aumentada, realidade virtual. Não é fácil para esse cara aqui. E a gente critica bastante. E tem empresa que entende de tecnologia, é só o departamento de TI. Chama o cara da informática lá. E esquece que, assim como qualquer outra área, é tão estratégica quanto. Estou falando de tecnologia, mas de novo, honrando o RH, onde a gente está falando de talentos, desenho, não é reter talentos. Não gosto. A provocação que eu faço na área de pessoas é fidelizar talentos. É muito mais amplo, é muito mais moderno do que. Assim, reter é o quê? A gente põe o quê? Uma bola de ferro e a gente retém a galera aqui? É isso? Não. É sobre criar um espaço legal, gostoso, desafiador, que gere aprendizado para todos nós. Mas, de novo, compras tem um mega desafio também. Todas as áreas têm, tá? Eu quis só te usar de material didático. Segue o jogo. Vou retornar para o João. Conto com você para que a gente possa ter uma asta mais sustentável do encontro, com projetos inovadores. Eu não estou ouvindo.
Tá certo, porque senão não sabe com quem que esse cara está contando. Eu conto com o John para que nós possamos ter uma asta mais sustentável com os projetos, o Encoper e outros projetos inovadores, para nós sermos mais sustentáveis. Vocês entendem que sustentável, aqui tem pelo menos umas 50 definições do que é sustentável? Vocês entendem a importância dele falar sustentável? O que é ser sustentável? Quais os drivers de ser sustentável? Por isso essa reunião de hoje, de vocês e de amanhã, para pegar esses elementos, o que é vender mais para a gente? Quais caminhos e estratégias? Não vai ter um plano detalhadinho, bonitinho, um Excel com 1000 linhas para falar A, B, C, D. Não, mas os principais caminhos é esse fórum aqui que tem competência para decidir, para traçar e para executar. Tá bom? Show de bola. Joga lá. Joga para a caixinha. Assim, o compromisso, a minha equipe, vou dizer, da nossa equipe, na área de metalurgia, é a gente montar as estratégias aí, ligado com o planejamento da empresa, que é o processamento da sucata, a quantidade, a qualidade do gargalhão, e ser o melhor fabricante aí de gargalhão da América do Sul, pelo menos. Esse é o nosso compromisso. Agora, não pode levantar? Não. Levantar para cá. Alguém levanta a mão para Você escolhe. Roberto, você não. Você desafios de manutenção e garantir os nossos equipamentos funcionando. E para segurar o que Bom, claro que a gente está sempre à disposição de todo mundo da parte, porque eu acho que é uma área que sempre está com o suporte das coisas e sempre depende do suporte de todos os outros também. Estou ouvindo. Manutenção, né? Nossa manutenção, nosso tiro lá na manutenção, nós estamos sempre voltando, sempre apoiando os outros, sempre procurado apoiar todas as outras áreas. Nós estamos lá na manutenção, a gente não está liberado sozinho, a gente sempre depende de todas as outras áreas. Tem sempre muita gente envolvida. Eu espero conseguir contribuir para ter excelência na área que eu quero. É o nosso compromisso hoje, certo? O Green Copper, o teste funcional, vou colocar o teste 3 de operação, é bastante trabalho da apresentação, mas a gente consegue. Vou fazer uma enquete agora. O que você aprendeu para mim? A partir da caminho. O que dá para a gente tirar da dinâmica não só dessa do mas do exercício da nossa vida, da gente apropriar da nossa própria carreira, dessa construção de transformação. Bem alto para todo mundo. Vocês entendem a importância de vocês compartilharem entre vocês todos esses papéis para entender mesmo? E de novo, eu entendo o seu nome, eu entendendo o que o Giovanni pode fazer, eu posso ter encontrado um caminho mais oportuno de gerar mais resultado, que eu não sabia. Mas ele está disponível esse caminho, eu só não sabia o que o Giovanni fazia no detalhe, tá? Mas eu preciso saber 100%, não preciso, mas minimamente o que a área ele faz, o quadrado dele faz e qual é o propósito do Giovanni dentro da empresa. Um insight que eu queria dar sobre isso. Eu trabalhei na passando para cá, na casa, e o Léo foi me ajudar. Aí quando eu fiz uma eu cheguei aqui, o pessoal falou, não, vai lá, vai melhor. E eu estava de maneira mas eu acho que é isso, né? Colaborativo. Então, se a gente
tivesse mais meia hora, sairia alguma cadeira melhor? Salve de palmas. Às vezes a gente não tem um ano inteiro. Às vezes a gente não tem um mês inteiro. E aí, lógico, às vezes a gente não tem nem uma semana. Às vezes a gente tem no máximo uma hora. Quando a gente fala de ser responsável por, envolve tomar decisões. E essas decisões têm riscos. Tá? O convite que eu faço para vocês é tomem sim decisões. Porque, para mim, quando a gente fala de liderar, é tomar decisões sem todas as peças do quebra-cabeça. Não é difícil montar esse quebra-cabeça todo. E às vezes montar esse quebra-cabeça todo vai demorar muito tempo. E às vezes a nossa equipe não tem esse tempo. Às vezes o nosso dinheiro não tem esse tempo. Às vezes nem a nossa paciência não dá para esperar todo esse tempo. Então é tomar uma decisão. E não tem problema voltar atrás de uma decisão. É só lembrar do contexto. Estamos todos nós aqui tomando uma decisão. O mundo deu várias voltas. O mundo depois a gente revisita essa decisão. Se ela foi ruim, a gente volta atrás. Somos seres humanos, passíveis de ter errado. De novo, a gente está falando muito de inovação. A inovação pressupõe também correr riscos. Buscar oportunidades. Então, não se sintam incentivados a tomar decisões seguras, do ponto de vista de plenamente seguras. Porque o mundo é incerto. Nos faz esse caminho. Para vocês serem bons líderes, tomando decisões, revisitando as decisões, olhando para trás, quais decisões nós tomamos. O que foi bom, o que gerou aprendizado e o que a gente precisa mudar agora. Tá? Deu aprendizado com essa dinâmica. Que eu digo, não é cargo, não é papel, não é salário, não é benefício, não é bônus, não é nada disso. Eu só escolhi homens, então mulheres. Teus insights já caminhando aqui, já passei 2 minutos, gente. Então, vou escolher só mais 2 mulheres aqui. Confiar nesse time é capaz de pegar resultado e a gente precisa trabalhar coletivamente para que as coisas aconteçam e aconteçam da melhor forma possível. Tem um time melhor do que o que está aqui? Poderia ter um time melhor? Poderia, vai demorar o ano que vem, vai treinar, não sei o quê. E lá em 2030 vem um time melhor. Isso não tem tempo. Esse é o melhor time para entregar o que a gente precisa entregar em 2025. É mais 4. Ou 2024, mais 5. Teu aprendizado, para concluir. Eu penso que você tendo um time forte. E não é porque o presidente nada não, né? Eles não estão ouvindo mesmo, tá? Eu penso que tendo um time forte como esse aqui, como a gente fala, não é ema, cada um com seus problemas. O problema é todo nosso. Então, assim, se tem um desafio, vamos juntos e vamos vencer esse desafio. Então, assim, um contar com o apoio do outro. Então, eu sempre trabalhei nesse formato. Conte comigo e eu conto com a sua ajuda. Tipo assim, me ajuda e eu a te ajudar. E a gente chega num ponto final de sucesso. Então, salva de palmas para vocês. Tem uma galera que bateu uma avalação. Pode usar isso também. Se a cadeira de vocês pode a bandeira da rua. Vamos fazer uma foto aqui, isso é bem bacana. Todo mundo. Eu acho que pode ser. André, Pode, vamos lá. Você é do marketing, sabe melhor do que eu.